Oi pessoal, tudo bem? Sou a professora Maria Branco. Eu tenho um vídeo de apresentação anterior a esse, o qual eu me apresentei, falei da minha formação e que a partir de agora eu começaria a fazer os vídeos entrando mais no assunto das escolas literárias. Então esse vídeo será direcionado aos alunos de primeiro ano, aonde introduz um pouquinho sobre as escolas literárias. Como eu falei anteriormente, será um resumo, mais informações e indicação de outros autores e tudo mais, com certeza vocês terão em sala de aula, com os vídeos dos professores de vocês, assim que as aulas retornarem, né? Pois estamos nesse momento de quarentena, então até eu estou fazendo esses vídeos para auxiliar os meus colegas na área da literatura, né? Quem achar proveitoso o vídeo, e principalmente a professora Débora, que eu me prontifiquei a ajudá-la. Então, pessoal, resumidamente, eu vou passar para vocês o que eu tenho aqui na minha historiografia literária, tá? Vou ler um pouquinho, bem rápido, para não ficar muito maçante o vídeo também, e vou indicar para vocês algumas leituras. Dentro desse universo das minhas indicações de leitura, eu vou indicar o que eu tenho aqui na minha biblioteca, que eu tenho alguns livros, mas nem todos são de autores brasileiros. Eu sei que seria muito importante eu indicar para vocês só autores brasileiros, pois estamos falando de literatura brasileira também, mas como a gente está dentro de uma evolução de todas as escolas literárias e formação, a gente trabalha com o mundo inteiro, então escritores de várias nacionalidades. Eu tenho aqui na minha biblioteca russos, alemães, ingleses, norte-americanos, portugueses, enfim, e os nossos clássicos brasileiros também. Então eu vou indicar para vocês o que eu tenho aqui, porque eu quero apresentar para vocês a forma física do livro, ok? Então, claro, professora, eu já li tal livro, é interessante? Pode passar para mim, tá? Depois no final eu deixo o meu contato, quem quiser entrar em contato por e-mail, via Facebook também, a gente vai trocando uma ideia sobre as leituras e algumas orientações, ok, pessoal? Então vamos lá. Começando pelo trovadorismo, ali em meados do século XII. Teocentrismo, arte gótica, ambiente palaciano, produção oral para ser acompanhada de instrumentos musicais, cantigas trovadorescas, novelas de cavalaria e agiografias, que são biografias de santos. Então, esse é um resumo do que foi o trovadorismo. O que eu posso orientar para vocês nesse momento? O que eu sempre trago de ideia do trovadorismo, que eu sempre associei para mim? Que é uma forma oral de se fazer literatura. Nem todos os escritores da época, os literários, os artistas, as pessoas que pensam literatura, tinham acesso a estudo, principalmente a escrita. A gente sabe que isso levou um tempo, agora a gente entra um pouquinho até em sociologia, para poder entender essa formação social, de classes e tudo mais, quem tinha acesso à cultura, quem tinha acesso ao estudo e quem não tinha. Então, nessa época, já existiam artistas, só que muitos não colocavam no papel aquilo que eles criavam. Então, eles cantavam, eles criavam esses textos e falavam, se expressavam, colocavam a ideia que eles tinham dentro da sociedade, dentro daquele acontecimento, dentro daquele universo, dentro daquele mundo. Então, hoje, o que eu oriento para vocês dentro dessa escola literária? Podemos trazer para o Brasil o cordel, a literatura de cordel, que é a literatura do Nordeste, que até hoje ela é feita dessa forma. Claro que temos as cartilhas, aí envolve também a questão das artes, com a xilogravura, que é feito a capa e toda a parte de ilustração do cordel, mas são cantigas. Então, os maiores cordelistas que nós temos no Brasil, eles cantavam os seus cordéis e ainda cantam. Claro que aqui a gente não tem muito acesso a essa literatura, mas no Nordeste. Então é encantador você estar lá e de repente passa um artista, um cordelista, cantando a sua poesia e apresentando a sua obra. Então eu trago o trovadorismo mais para esse meio. Caso alguém não concorde comigo, a gente depois pode conversar um pouquinho sobre, ok? Depois, ali em meados do século XVI, temos o classicismo, antropocentrismo, arte renascentista,
recuperação de modelos da antiguidade, separação entre a literatura e a música. Opa, aí já temos a separação. Música é uma coisa, literatura é outra. Então aqui a gente já tem um pessoal que escreve. Clareza, harmonia e equilíbrio, tá? Então, aqui o que eu tenho para indicar para vocês de literatura, que indicando a literatura fica mais fácil para eu explicar para vocês como era a época. Eu tenho aqui os Lusíadas, tá? De Luís de Camões. Os Lusíadas nada mais é do que a obra de um autor que estava no navio da descoberta do Brasil. Então, o Luís de Camões, ele descreveu toda a viagem e o que ele encontrou aqui no Brasil. Então, é uma obra que todos nós brasileiros devemos ler, porque é a versão, claro, de um português falando da descoberta do Brasil. Então, é toda a viagem. Claro que tem toda aquela visão literária, como eu digo, a licença poética de trabalhar com alguns termos, às vezes até algumas invenções e tudo mais. Só que é muito importante dentro da literatura ler Lusíadas. Não é um livro fácil, tá? Já aviso vocês. É uma literatura um pouquinho mais difícil, só que nós que temos o conhecimento histórico, geográfico, social, artístico, facilita bastante a gente ler essa obra. Vejam como outras disciplinas também são importantes dentro da literatura. Aliás, elas são super importantes dentro da literatura, pois cada autor escreveu de acordo com a sua época. Então, o que valia ali para ele escrever no momento? A questão histórica, a questão geográfica, a questão social, o que estava acontecendo naquela época? Como eram as pessoas, como era a sociedade. Então, a partir disso, os literários escreviam. Então, a gente precisa fazer, sim, uma ponte com todas as outras disciplinas para a gente conseguir entender literatura. Outro autor, também da época, aí a gente vem para o inglês, que é a minha paixão. Eu posso fazer vários vídeos para vocês falando só de William Shakespeare. Até porque eu sou escritora de peças teatrais, então eu me identifico muito com ele. Tenho dentro da minha estante aqui de livros uma prateleira, são só obras de Shakespeare, né? Ele escreveu 39 peças de teatro. Estou apresentando para vocês obras traduzidas, embora eu tenha elas em inglês também, mas aqui eu tenho duas das principais. Vocês podem ver que eu tenho essa coleção com esses livros com capa de tecido, que eu amo essa coleção, então eu vou apresentar para vocês alguns livros dessa coleção, porque é uma coleção de clássicos, então não é o mesmo livro que eu tô apresentando, então são outros. Mas esse daqui até ele tá bem velhinho, bem surrado, porque foi o meu projeto de estudo, tá, ao longo dos anos, que eu estudei muito sobre a peça Macbeth, que é uma das tragédias de Shakespeare. Aqui também temos o Hamlet, que é uma das tragédias mais conhecidas dele. Então, eu oriento essa leitura para vocês. São peças teatrais. Não são fáceis de ler também, mas embora sejam peças, elas são mais rápidas. Então, a leitura se torna prazerosa porque eu não fico com 300, 500 páginas de livro. Então, a gente lê, a gente tenta imaginar como é a montagem da peça e tudo mais. Hamlet também temos filmes, tá, que a gente pode assistir, e muitas relações foram feitas com as obras do Shakespeare. Então, filosoficamente falando, sociologicamente falando, tá? Então, é importante, quem gosta de teatro, gosta de literatura inglesa, aqui entra a questão geográfica também, histórica, entender um pouquinho sobre os acontecimentos históricos da época, como eu falei aqui anteriormente, né, a arte renascentista. Então a gente está entrando aqui no universo do Shakespeare para poder entender um pouquinho. Então nesse livro eu tenho Macbeth e Hamlet, e aqui além do Macbeth e Hamlet eu tenho Rei Lear, tá, que é uma história bem atual também, eu diria. Aliás, Shakespeare ele é super atual. Ele escrevia muito sobre a personalidade humana. Então a gente consegue se identificar pelo menos com um personagem dele. Ah, por mais que o nome da peça seja Hamlet, o nome do personagem é o personagem principal. Sim, só que todos os outros são importantes dentro da peça para poder constituir